Olá! Na aula de hoje daremos continuidade à descrição da cinemática de multidimensões ou multidimensional, mas especificamente a cinemática bidimensional, nas duas dimensões, mediante o exemplo que visualiza-se na imagem, uma roda de Chicago, sei lá como se chame, ou esse fenômeno em si, como poder caracterizar o percurso que uma pessoa realiza ao longo desse movimento em torno do eixo dessa máquina gigante que nos traz alegria e diversão para nos momentos de lazer. Como poder caracterizar uma pessoa se assumimos que a sua posição fosse um ponto? Especificamente, esse ponto que gira ou que se translada em torno do centro e sempre está à mesma distância desse cruzamento das linhas tracejadas. Por mais que o tempo varie, por mais que varie a sua direção, sempre tem uma constante, é essa distância do ponto até o centro, onde se cruzam essas linhas tracejadas. Para caracterizar esse movimento circular, especificamente podemos fazê-lo mediante a descrição do ângulo e dizer que no instante inicial ou em algum valor de tempo específico, a posição do ponto amarelo em relação ao semi-eixo x positivo apresenta uma direção equivalente ao próprio semi-eixo, ou seja, um ângulo 0 graus e 0 radianos. Se diz que o ponto inicialmente está a essa distância do centro. E essa circunferência de raio R mostrará os valores máximos no eixo x, o valor máximo no eixo x, mínimo no eixo x, máximo e mínimo, respectivamente, no eixo y. À medida que a sua direção varia, mas mantendo sempre a mesma distância até o centro, percorrerá uma distância associada a esse ângulo de 30 graus respeito ao semi-eixo x. Essa distância, esse percurso circular, mas nesse caso é um arco de circunferência. Esse arco poderá aumentar se o ângulo aumentasse, se sua direção continuasse variando. E se variasse ainda mais, por exemplo, o ângulo dos 225 graus, já fez mais de meia revolução, meia volta, e está quase aproximando-se ao seu ponto de partida. Como poder caracterizar o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração? Em suma, as grandezas cinemáticas para movimentos de uma partícula que realiza uma trajetória circular? Para aquilo, comecemos com a descrição do ângulo. O ângulo em função do tempo, pois a distância do ponto até o centro continuará sendo a mesma, nesse caso, R maiúscula, o raio da circunferência. Podemos dizer que o vetor posição nas coordenadas cartesianas, conhecendo a decomposição desse vetor que tem um módulo R, mas que a sua componente no eixo x está associada com cosseno de θ e no eixo y com seno de θ, o vetor velocidade poderá ser obtido mediante o conhecimento do vetor posição, aonde o ângulo depende do tempo. Nesse caso, fazendo a primeira derivada do vetor posição, obtém-se o vetor velocidade. O raio é uma constante, mas ainda assim a função cosseno deriva-se equivalente a menos seno e o seu argumento varia em relação ao tempo, ou seja, a variação temporal do próprio ângulo, da própria direção. Nesse caso, se conhece em física como sendo a derivada temporal e simplesmente pondo um ponto na parte superior para simbolizar essa derivação temporal. A mesma informação acontece para o eixo y, onde o raio é uma constante, o seno transforma-se em cosseno, e o seu argumento, mediante a regra da cadeia, varia temporalmente, obtendo, dessa forma, a variação instantânea do ângulo em função do tempo. Tendo o vetor velocidade, poder-se-á descobrir e calcular o vetor aceleração. Nesse caso, derivando duas vezes o raio, ou derivando uma vez a velocidade e considerando que o ângulo é uma função, o ângulo que descreve a direção é uma função do tempo, não se sabe até onde pertence o tempo, quanto varia, mas nesse caso, variando temporalmente o primeiro elemento que já estava variado temporalmente, ou seja, a segunda derivada temporal do ângulo, da direção, da posição da partícula em relação ao semi-eixo x positivo, a sua segunda derivada,
vezes seno, e variando o seno e consecutivamente a regra da cadeia mostrará que esse elemento será a segunda potência da primeira variação temporal do ângulo. Equivalentemente, para a componente em y, obtém-se quase a mesma relação, mas considerando que em x era com cosseno e em y com seno, implicando que a resposta à componente da aceleração no eixo y seja sutilmente diferente àquela que apresenta-se ao longo do eixo x. Em y é cosseno e seno, e em x, seno cosseno. Mas como poder interpretar essa informação? Não somente fazer as contas, porque são muito fáceis. É só relembrar um pouco dos conceitos de cálculo 1 das derivações das funções trigonométricas. Como poder expressar o módulo do vetor posição? A priori é muito simples. Sabe-se que é um objeto que percorre uma trajetória circular e sempre está à mesma distância do centro, ou da origem, ou do observador. Portanto, o módulo, por mais que varie o tempo, sempre será o mesmo, a mesma distância. E lembrando-lhes a relação ou a identidade trigonométrica, a única existente, do cosseno ao quadrado do ângulo θ mais seno ao quadrado do ângulo θ implicará sendo a unidade, e nesse caso obtém-se que o módulo do vetor velocidade é simplesmente o raio da circunferência. A velocidade. Qual será o módulo da velocidade que esse ponto apresenta ao longo da trajetória circular? Imaginem que fosse uma pista atlética circular. Qual será a velocidade do corredor, que nesse caso é um ponto, ao longo dessa trajetória circular? A resposta será justamente em relação a quão grande seja a trajetória circular, caracterizada pelo raio, vezes a primeira variação temporal da direção do seu ângulo. Quão rápido se desloca em relação do tempo, ou quão rápido varia esse ângulo em relação ao tempo, dependerá da velocidade na periferia, ou seja, a velocidade justamente aqui na trajetória circular. Podemos fazer uma associação com essa velocidade angular e justamente seria com o relógio, tendo a velocidade angular do ponteiro das horas, do ponteiro dos minutos e do ponteiro dos segundos. Geralmente o ponteiro dos segundos e dos minutos tem o mesmo comprimento, mas um dos segundos faz um giro em um minuto, e dos minutos faz um giro em uma hora. Qual dos dois, por mais que sejam do mesmo tamanho, mesmo raio, qual das duas pontas dos ponteiros, perdão pela redundância, se desloca mais rápido fazendo um percurso circular? A resposta será o ponteiro que gire muito mais rápido, mas que varie, para ter mais senso, que varia a sua direção mais rápido, ou seja, faz um ciclo muito mais rápido, e essa informação representa-se como a velocidade angular. O módulo da aceleração. Para calculá-la, temos a componente em x e em y, fazemos uso, ou fazer-se a uso do teorema de Pitágoras, onde a componente em x ao quadrado seria esse primeiro elemento ao quadrado, e tendo a expansão do binômio quadrado perfeito, será o primeiro ao quadrado, o segundo a segunda potência, e o termo cruzado duas vezes. Tendo em consideração esse resultado, facilmente obter-se-á o outro elemento, ou a componente em y ao quadrado. Considerando aqui uma soma para ter a sequência, mas visualmente essa raiz quadrada, podemos cancelar alguns elementos. Esses elementos cruzados, considerando seus sinais opostos, elimina-se na expressão. E, mediante a identidade trigonométrica fundamental, a única existente, seno ao quadrado do ângulo θ e cosseno ao quadrado do ângulo θ, dessas mesmas constantes, ou desses mesmos valores, continuará sendo somente os valores. Simplificam-se trigonometricamente essas expressões e obtém-se uma aceleração que tem a contribuição de dois elementos. Um associado à segunda derivada da direção em relação ao tempo, e o outro associado, mais a quarta potência, à primeira derivada da direção em relação ao tempo. Esse primeiro elemento, essa primeira contribuição para o vetor velocidade, expressa-se e interpreta-se como sendo a aceleração circunferencial. O outro elemento está associado com a aceleração centrípeta,
E o dia de hoje interpretaremos o que será uma aceleração circunferencial, em poucas palavras, ao longo da circunferência, e a centrípeta. Relembraremos o que significa essa palavra, pois justamente centri vem do prefixo de centro, ou seja, uma aceleração que aponta ao centro da circunferência, mas vamos mostrar por que se diz que aponta ao centro. A essa velocidade, lhes deixarei de atividade valerá por um ponto. Para quem deseje fazer o desafio, quem esteja assistindo o vídeo poderá fazê-lo. O desafio será demonstrar que o vetor velocidade e o vetor posição são tangentes, implicando que a velocidade seja chamada de velocidade tangencial. E calcular o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor posição. Ao mesmo tempo, vetor velocidade e o vetor posição. E ao mesmo tempo mostrar e demonstrar qual será o ângulo entre a aceleração com o vetor velocidade e a aceleração com o vetor posição. Façam as contas, serão simples. E aquilo valerá 2 pontos, sendo entregue até o dia da sexta-feira dessa semana. Na animação, poder-se ver como a aceleração implicará num acréscimo do módulo do vetor velocidade, mas terá uma componente que está associada com a mudança da direção do próprio vetor velocidade. Nesse caso, um movimento circular, mas que de um momento a outro muda e simplesmente continua com a velocidade módulo constante, mas sua direção não é constante. E após esse intervalo, o seu módulo e direção varia, mas reparando que o módulo torna-se cada vez menor, mostrando que a aceleração é a variação da velocidade e, portanto, a aceleração justamente nesse instante final tem a direção contrária da velocidade até parar o próprio objeto. Se o movimento fosse uniforme, então, para resumir e para simplificar, se diz que o ângulo varia de uma maneira uniforme em relação ao tempo, ou a uma taxa constante em relação ao tempo. E essa taxa é conhecida justamente como a primeira derivada da direção, do ângulo, em relação ao tempo, mas também denomina-se como sendo a velocidade angular, cujas unidades são radianos por segundos. Embora radianos não sejam unidades físicas, mas para ter a relação ou ter implicação com as relações trigonométricas, cujo ciclo é de 2π radianos, se diz ou se usa radianos para transformar tempo em tempo em radianos. O vetor posição nessa situação continua sendo idêntico ao caso anterior. Então, a posição dependerá das coordenadas cartesianas, a projeção do vetor no eixo x e no eixo y. Mas a velocidade, nesse caso, também continua sendo a mesma, pois sabe-se que a primeira variação temporal do ângulo, a sua velocidade angular, está presente. E mostra-se que é um vetor que tem uma certa direção particular. Uma direção tangente à trajetória e perpendicular ao raio, ou ao vetor raio, ou ao vetor posição, ou ao raio vetor. E a aceleração, por simplicidade, já tendo simplesmente a primeira derivada do ângulo, mas não a segunda, não existe, é igual a zero, é uma variação constante do ângulo em relação ao tempo, tem-se que a aceleração tem essas componentes, uma componente em x negativa e uma componente em y negativa. Mas reparem no que acontece com as direções específicas do vetor aceleração, pois o vetor aceleração, a componente em x, é proporcional ao raio vezes cosseno de θ, igual que o vetor posição na componente em x, raio vezes cosseno de θ. A principal diferença será o fator que está aqui multiplicando, o negativo vezes a segunda potência da primeira variação temporal do ângulo. Igualmente, para o eixo y, tem-se o mesmo fator negativo vezes a segunda potência da primeira variação temporal do ângulo, aonde esse elemento, essa componente, também continua sendo proporcional ao raio vezes seno de θ, igual à posição no eixo y, raio vezes seno de θ. Então, se tem as mesmas direções, como poder interpretá-la?
os seus sentidos são diferentes. Se diz que está apontando ao centro. Se o raio é do centro para fora, a aceleração, nesse caso, tem uma interpretação diferente, tem um sentido contrário. Está apontando de fora para dentro e sendo proporcional a essa velocidade angular ao quadrado. Ou seja, quanto maior seja o giro no percurso circular, maior será o módulo ou as componentes, consecutivamente as componentes do vetor aceleração. O módulo do raio vetor, ou do vetor posição, continuará sendo o mesmo, o raio maiúsculo. A velocidade tangencial, ou a velocidade na periferia da trajetória circular, é proporcional à velocidade angular vezes um fator de escala, pois a velocidade angular tem unidade de radianos por segundo. E se multiplicássemos radianos por segundo por ou vezes raio, obtém-se metros por segundo, unidades de velocidade. Em outras palavras, a velocidade tangencial será maior à medida que o raio aumente. Isso poder-se haver justamente quando se fazem desfiles militares e tem a fileira dos militares marchando todos ao mesmo compasso e tem-se uma curva, onde o militar mais próximo à curva vira bem devagarinho e o mais distante da curva tem que dar passos cada vez maiores, de maior comprimento, de maior alcance um pé do outro, porque acha-se a uma maior distância em relação ao centro do giro. Aquele que está mais próximo, o raio, a distância menor, e se está maior, portanto, percorrerá uma velocidade proporcional a essa distância. Quanto maior esteja, linearmente será maior a velocidade tangencial. E a aceleração? Nesse caso, a aceleração será basicamente a velocidade tangencial, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Fora desses sinais negativos, pois será simplesmente um módulo, mas o que acontece se reescreve-se essa aceleração com esse fator de escala e esse elemento que é velocidade angular ao quadrado, cujas unidades são radianos por segundos ao quadrado vezes metros, metros por segundo ao quadrado tem-se unidades da aceleração. Mas o que acontece quando reescreve-se essa expressão da aceleração em função da velocidade? Onde expressaria-se a velocidade angular em relação à velocidade e o raio. E substituindo aqui nesse elemento e considerando a segunda potência, após uma simplificação pequena, obtém-se que a aceleração, nesse caso para o movimento circular uniforme, será proporcional à velocidade na periferia, a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio do giro. Em outras palavras, quanto mais rápido gire em torno dessa trajetória circular, a sua aceleração aumentará à segunda potência. Ou, quanto mais estreito gire em torno do centro, a sua aceleração aumentará inversamente proporcional ao raio da circunferência. E a essa aceleração expressa da primeira forma ou da segunda se conhece como aceleração centrípeta, ou seja, essas duas aqui são as duas possíveis opções ou as duas maneiras que existem para expressar o módulo da aceleração que aponta ao centro da trajetória circular. Nesse caso, a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é a responsável por fazer a mudança da direção do vetor velocidade, pois o módulo é uma constante dada por essa velocidade angular se o movimento circular é uniforme. Mas a sua direção varia em relação ao tempo e ao tempo, com base a esse ângulo θ. E a caracterização dessa variação de direção se conhece como sendo a aceleração centrípeta, cujo módulo poderá ser expresso da primeira forma ou da segunda, dependendo do caso, ambos idênticos e iguais em informação física. Para vê-lo na animação, podemos pensar, começa o percurso, o vetor posição, a velocidade mantém sempre o mesmo módulo, mas o que caracteriza a mudança de direção é a aceleração, e essa aceleração é a aceleração centrípeta, sendo proporcional ao raio para essa primeira expressão ou inversamente proporcional ao raio para a segunda expressão.
Em retrospectiva, imaginemos que existe um veículo fazendo um percurso circular em uma estrada. Se a curva é perfeitamente circular e mantém a sua velocidade constante ao longo da trajetória circular, ou seja, o velocímetro sempre marcando a mesma velocidade, a única aceleração que experimentará o veículo é a aceleração centrípeta, apontando ao centro da circunferência. Mas se, por exemplo, acelerasse o veículo ao longo da trajetória circular, além de apresentar a aceleração centrípeta, terá uma componente que lhe permitirá aumentar o módulo, ou que caracterizará o acréscimo do módulo do vetor velocidade, e, portanto, a aceleração, nesse caso, do movimento circular, mas não uniforme, pois tem uma aceleração ao longo da trajetória, terá uma componente ao longo da trajetória e a sua direção já não será perpendicular em relação ao vetor velocidade. E se estivesse freando, se por exemplo repara que tem um radar e portanto a sua velocidade não tem que ser 140 km por hora, era de 80, deveria ser de 80. Terá que diminuir a sua velocidade, experimentará uma desaceleração, por mais que faça o percurso circular sem fazer invasão de outra pista, somente na sua pista. Diminuir a velocidade implica nessa desaceleração e, nesse caso, o vetor aceleração também não será perpendicular ao vetor velocidade. Terá uma componente em contra do vetor velocidade, que lhe fará uma diminuição, ou que lhe caracterizará a diminuição do módulo do vetor velocidade. E a aceleração centrípeta caracteriza a mudança de direção do vetor velocidade. Mas se o movimento fosse circular, com velocidade em módulo constante, sempre obtém-se, independente do ponto da direção onde esteja, obtém-se a perpendicularidade entre o vetor velocidade e a aceleração, sempre apontando a aceleração ao centro da trajetória, e é responsável por caracterizar a mudança de direção do vetor velocidade. E essa direção, nesse gráfico ou nessa imagem, visualiza-se e mostra que em diferentes pontos as direções mudam bastante. Nesse caso, de esquerda para a direita e no ponto diametralmente oposto, de direita para a esquerda. No exercício 5, se diz que um carro esportivo, um Aston Martin V8 Vintage, possui aceleração lateral de 0,96 vezes a gravidade, ou seja, 96% da aceleração gravitacional, equivalente a 9,40 metros por segundo ao quadrado. Isso representa a aceleração centrípeta máxima sem que o carro deslize para fora de uma trajetória circular. Se o carro se desloca a uma velocidade de 144 km por hora, qual é o raio mínimo da curva que poderá aceitar sem que o carro derrape e saia da trajetória, supondo que a curva não possui inclinação lateral? Então, nesse caso, é um veículo de alta gama que percorre uma distância muito rápido, 140 km por hora, mas nessa trajetória específica, numa trajetória circular. Qual será o raio mínimo para que o veículo possa contornar ou fazer a curva com segurança a essa velocidade de 144 km por hora? A velocidade está expressa em quilômetros, por hora. Transformando quilômetros por hora para metros por segundo, após os fatores de conversão, tem-se uma velocidade em metros por segundo equivalente a 40 metros por segundo, bastante rápido. Como poder determinar o raio? Lembrando-lhes a aceleração centrípeta poder-se expressar mediante o conhecimento da velocidade na periferia da trajetória circular, ao longo dessa velocidade tangencial, cujo módulo, o que marca o velocímetro, é essa informação, mas interpreta-se em unidades do Sistema Internacional de Metros por Segundo, 40 metros por segundo, poder-se determinar o seu raio de giro, dado que a máxima aceleração centrípeta é 96% da aceleração da gravidade. Isolando o raio do giro, será proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional dessa aceleração centrípeta máxima.
Se deseja aumentar a velocidade, portanto, terá que aumentar o raio do giro, mantendo essa aceleração centrípeta máxima. Mas isso só será se aumenta a velocidade e esse acréscimo será proporcional ao quadrado da velocidade. Se dobra a velocidade, quadriplica o raio do giro, para fazer a curva com segurança, dada essa aceleração centrípeta máxima. Substituindo os valores e elevando a segunda potência tanto a parte numérica como as unidades, e simplificando as unidades, tem-se que o raio do giro máximo permitido, o raio de giro mínimo, pois esse é o limiar, poderá aumentar, mas o mínimo permitido para fazer esse percurso sem derrapar é de 170,21 metros, ou seja, 170 metros com 21 centímetros. Bastante, mas isso permite fazer um percurso e experimentar lateralmente uma aceleração muito próxima à aceleração da gravidade a uma velocidade de 144 km por hora. Para tentar associar isso ao nosso dia a dia, como podemos experimentar essa aceleração centrípeta e como poder diminuí-la para ter uma viagem com uma velocidade alta e experimentar o menor possível de uma aceleração lateral? A resposta já sabe-se na engenharia e propriamente na engenharia civil, e nessa imagem de um pedaço do percurso de Santos para São Paulo, na Serra do Mar, se não me engano assim se chama, mostra-se na imagem a rodovia antiga, cheia de curvas, e principalmente essa daqui, e em relação com a estrada nova, uma estrada muito mais reta, onde as curvas têm um raio do giro bem maior, permitindo-lhe aos veículos contornar essas curvas com uma velocidade maior a 110 km por hora. Principalmente essa daqui, quanto maior seja o raio do giro, mais suave será fazer o contorno circular. Tentem imaginar fazer esse percurso circular a 110 km por hora. Talvez não seja muito recomendável sair direto para o barranco, mas essa relação do raio em respeito à velocidade tangencial e à aceleração nos permitirá caracterizar qual será o raio de curvatura mínimo para que o percurso seja assumido ou contornado com segurança. O exercício 6. Em um brinquedo de um parque de diversões, os passageiros viajam com velocidade constante em um círculo de 5 metros de comprimento. Se fazem uma volta completa no círculo dessa trajetória ao longo dessas cadeiras que penduram, mas gastam tempo por ciclos de 4 segundos, calculará a aceleração centrípeta que experimentarão. Para aquilo, comecemos expressando as grandezas físicas que o próprio problema nos fornece. O raio do giro é de 5 metros. O tempo em fazer um ciclo é de 4 segundos, esse tempo sub 1. E a aceleração centrípeta, qual deverá ser o seu valor? Essa é a grande incógnita do problema. Nós podemos respondê-la com base aos conhecimentos geométricos, pois sabe-se que por giro haverá de percorrer todo o percurso circular, e esse percurso circular conhece-se como uma circunferência, e o tamanho, o comprimento da circunferência é equivalente a 2π radianos vezes o raio da circunferência, o raio do círculo. Nesse caso, da circunferência do percurso que faz as pessoas em torno desse carrossel pendurante. Nessa situação, será 2π vezes o raio. E essa distância percorrida a uma velocidade constante ao longo dos 4 segundos, implicando que a velocidade tangencial, o seu módulo, possa ser calculado como sendo a distância que percorre no giro por tempo do giro, a velocidade tangencial. Substituindo os valores, será expressa como 2π vezes o raio dividido pelo tempo de fazer um giro, um ciclo completo. E a aceleração centrípeta? Se conhecemos ou conhece-se o módulo da velocidade tangencial, poderá-se calcular a aceleração centrípeta. Simplesmente será o módulo da aceleração tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Substituindo os valores, elevando toda a segunda potência e dividindo pelo raio, poder-se eliminar uma potência do raio com esse raio que está dividindo no denominador, implicando que seja 4π ao quadrado
unidades de comprimento por tempo quadrado, ou seja, metros por segundo ao quadrado, unidades de aceleração. Na hora de substituir os valores, tem-se uma aceleração e essa grande emoção, uma aceleração maior que a aceleração da gravidade. Quanto maior seja, poderia ser perigoso, mas é o que nos traz a emoção e a diversão num brinquedo mecânico como esse. E nessa expressão da aceleração, poder-se haver justamente que essa aceleração será proporcional ao raio. Quanto maior seja o raio, quanto maior seja o giro, o tamanho do percurso circular, maior será a aceleração centrípeta, o seu módulo, e também aumentará, mas essa é a mais importante, inversamente proporcional ao quadrado do tempo, ou seja, quando o tempo diminui para a metade, a aceleração quadriplica o seu valor. Fazer um percurso circular muito pequeno implicará uma aceleração centrípeta grande, ou fazer uma aceleração centrípeta muito pequena implicará em um percurso gigante, ou fazê-la bem devagar, mais tempo, 1h30 fazer um percurso. A aceleração é quase imensurável, mas ainda assim tenderia a zero e existe. Se me faço entender, até aqui fica a aula de hoje e nos veremos numa próxima.